Enxergando a vida com outros olhos. Olá, hoje é sábado, dia 10/6/2023 e nós estamos aqui uma vez mais para gravar, para falar, não para gravar, né? Nós estamos aqui uma vez mais para fazer os nossos estudos bíblicos. Hoje vamos discutir Eclesiastes em seu capítulo 9. Mas antes disso, a gente sempre deixa os recados aqui. Leia a Bíblia toda e nós indicamos para você que você o faça por meio da Bíblia 365. Por meio dela você vai ter um plano sistemático de leitura da Bíblia. Nela há um trecho do Velho Testamento, um trecho do Novo, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios que você lê todos os dias. Cada dia um trecho do Velho Testamento, um trecho do Novo, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. Isso vai te ajudar muito numa leitura sistematizada da Escritura. Nós também temos múltiplos estudos na Primeira Igreja Batista do Castelo. Nós temos as segundas-feiras, quartas-feiras, quintas-feiras e domingo. Nós temos nossa escola dominical. Procure lá nos canais digitais da igreja, você vai saber as informações de cada um dos estudos. Invista no seu próprio aprendizado da Escritura. E falando em aprendizado da Escritura, você sabe, todos os dias nós lemos um capítulo da Bíblia. Estamos em Eclesiastes capítulo 9. E nós pegamos às vezes um trecho, às vezes o capítulo inteiro e fazemos um breve estudo e trazemos aqui mais informação do texto bíblico para você. Hoje eu vou ler Eclesiastes no seu capítulo 9, dos versículos 1 a 10. Eu te peço paciência, eu preparei o estudo com muito carinho. Hoje ele está um pouquinho mais longo, então vamos ler aqui e vamos refletir um pouquinho sobre Eclesiastes 9, enxergando a vida com os outros olhos. O destino de todos. Refletir nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios, e aquilo que eles fazem estão nas mãos de Deus. O que os espera, seja amor ou ódio, ninguém sabe. Todos partilham um destino comum, o justo e o ímpio, o bom e o mau, o puro e o impuro, o que oferece sacrifícios e o que não os oferece. O que acontece com o homem bom, acontece com o pecador. O que acontece com quem faz juramentos, acontece com quem teme fazê-los. Este é o mal que há em tudo que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade e de loucura durante toda a vida, e por fim eles se juntarão aos mortos. Quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto, pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, e já não se tem lembrança deles. Para eles, o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Portanto, vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Esteja sempre vestido com roupas de festa e unja sempre a sua cabeça com óleo. Desfrute a vida com a mulher que você ama todos os dias dessa vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Os 3 últimos capítulos de Eclesiastes, especificamente os capítulos 10, 11 e 12, vão trazer uma ênfase um pouco mais positiva sobre a vida debaixo do sol. Nós já falamos várias vezes aqui nos estudos esse termo. O autor de Eclesiastes, Coelet, ou pregador, Kohelet, algumas pessoas vão dizer, alguns vão dizer Kohelet, fala recorrentemente nesse termo, a vida debaixo do sol. E nos 3 últimos capítulos ele vai trazer uma perspectiva um pouco mais positiva. Mas antes de ir até eles, no capítulo 9, ele começa trazendo a ênfase sobre uma realidade nua e crua. Parece que o propósito é deixar claro que qualquer edificação humana deve ser realizada a partir do conhecimento dessa realidade. Qual realidade? Qual é a realidade nua e crua que o autor do Eclesiastes traz de volta no capítulo 9? A realidade é a realidade da morte. Esse é o balanço de Eclesiastes, aliás. O pregador começa o livro mostrando experimentos fracassados. Ele tentou, quando eu falo começa o livro mesmo, eu estou dizendo lá do capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, que nós fizemos os estudos. Ele começa o livro dizendo que a vida é tudo sofrimento e tudo tristeza debaixo do sol, tudo fracasso debaixo do sol. Ele fala que ele tentou o conhecimento, que ele tentou a ciência, que ele tentou o vinho, que ele tentou as festas, que ele tentou as realizações, mas nada disso se encaixou. Então, de tempos em tempos no livro, ele tem lampejos de que Deus controla todas as coisas, sendo um Deus soberano.
Você se lembra quando a gente estudou o autor dos Eclesiastes falando que há tempo para tudo e que ele é controlado por Deus. Há tempo para todas as coisas debaixo do sol e quem controla esse tempo é Deus. E por causa disso, por causa desse tempo para tudo, a vida deve ser de alguma forma aproveitada. Então ele fala da vida dolorosa e depois fala que a vida tem que ser de alguma forma aproveitada porque ela está sob o controle de Deus. Mas a história é sempre essa: falar de alguma coisa que angustia e depois falar do termo da necessidade de aproveitar. E volta e meia o balanço retorna à dor. O mundo debaixo do sol é pesado, tudo é vaidade, tudo é vão. É inegável que há uma luta interior no coração do autor de Eclesiastes. É inegável que há uma luta no coração dele e essa luta está pautada na sua incapacidade de controle. E veja, ele era rei em Israel. Ele era rei em Israel. Nós estamos falando de um rei, e um rei que, em tese, tem o controle sobre todas as coisas, diz que a vida é uma vida doída porque você não tem controle sobre as coisas debaixo do sol. O capítulo 9 faz questão de nos colocar diante dessa vastidão de que nós não podemos controlar, e especialmente a morte. E ele parece reclamar logo nos primeiros versículos do capítulo 9. Veja, o versículo 2, ele fala assim: todos partilham de destino comum, o justo e o ímpio, o bom e o mal, o puro e o impuro, aquele que oferece sacrifícios e o que não oferece. O que acontece com o homem bom, acontece com o pecador. O que acontece com quem faz juramentos, acontece com quem teme fazê-los. Ou seja, o destino de todos será igual. Este é o mal que há, e o versículo 3 ele vai dizer: este é o mal que há em tudo que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. O coração dos homens está cheio de maldade e de loucura durante a vida. E por fim, eles se juntarão aos mortos. Veja, então ele vai nesse balanço entre a angústia da vida e aquilo que é o controle de Deus. E aqui no capítulo 9 ele começa novamente reclamando, dizendo dessa incapacidade de controle do ser humano, porque o seu fim é a morte. O pastor Marcelo Berti faz uma mensagem muito interessante sobre o livro de Eclesiastes, e ela está lá no link do primeiro estudo que nós fizemos, quando nós fizemos o estudo do capítulo 1. E ele menciona nesse estudo, nessa pregação, você pode ir lá assistir, ele menciona a história do filme A Procura da Felicidade com Will Smith. O filme é de 2006 e ele retrata a vida de Chris Gardner. E Chris Gardner é alguém que fez fortuna como investidor, mas o filme retrata o período da sua vida antes da fortuna. Diante das diversas dificuldades que ele enfrentou, o filme mostra as múltiplas dificuldades que ele encontrou, as múltiplas durezas que ele encontrou na sua vida. E aí sim, quando a gente vê o filme e vê o sofrimento do Chris Gardner antes da sua fortuna, não há como não se identificar com ele e também não há como olhar para ele e falar assim: poxa, depois que ele ganhou, tudo que ele ganhou foi muito merecido. E o Marcelo Berti fala de uma das cenas mais marcantes do filme, que é quando o filho dele pega a bola de basquete e começa a brincar com o pai e diz que vai ser um grande jogador de basquete. E o pai joga um banho de água fria sobre o menino e fala que o filho, na melhor das hipóteses, ia ser um jogador mediano. E o filho solta a bola, fica muito triste com isso. O pai nota o mal que fez para o filho. E aí ele pega o filho, olha para o filho e fala assim: nunca deixe ninguém dizer que você não pode fazer alguma coisa. Se você quer alguma coisa, vá e corre atrás. E o Marcelo Berti diz em uma frase na sua pregação que é verdade, que aquilo que está dito no filme é dito em todo vídeo motivacional. E é meio a receita da felicidade do mundo contemporâneo. Se você quer, corre atrás. Se você quer, busca. Se você quer, corre atrás do seu sonho, porque você vai alcançá-lo. Ninguém pode negar que a história do Chris Gardner é uma história inspiradora, que é uma história de grandeza, que é uma história de sucesso. E também não há como negar que quando nós nos esforçamos, nós temos resultados. Contudo, a história do Chris Gardner e toda palestra, toda discussão motivacional, eventualmente até pregações que nós temos de fundo motivacional dentro da igreja, nos remete a uma ideia de controle. O mito contemporâneo da felicidade está associado à ideia de que nós temos que controlar as coisas. Nós temos aprendido ao longo da nossa vida que se nós controlamos as coisas, nós somos felizes. Se nós não controlamos as coisas, nós não somos felizes.
Por isso nós somos meio obsessivos pelo controle no mundo contemporâneo. E por isso que nós somos obsessivos por uma tal de independência. Nós falamos que nós queremos a nossa independência, nós falamos que nós queremos controlar a nossa própria vida. E o autor aos Eclesiastes começa o capítulo 9 jogando um balde de água fria nessa realidade. Ele está dizendo, olha, nós não controlamos absolutamente nada. E por que nós não controlamos nada? Porque o nosso destino vai ser a morte. No final, tudo leva à morte. E aí a pergunta é, se tudo leva à morte e se nós não controlamos nada, como que nós vamos viver? O pregador vai trazer uma visão que debaixo do sol a vida deve ser aproveitada. Em vários capítulos ele disse isso. Ele diz no capítulo 2, no versículo 24, que nós temos que aproveitar aquilo que veio da mão de Deus. Deixa eu voltar no 2:24 aqui e ler exatamente o versículo para você. Diz assim: para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus. Então ele fala, há prazer no trabalho. Veja, olha como é que é um balanço. Ele diz que o trabalho é vaidade, mas ele diz que o trabalho vem da mão de Deus e que ele deve ser aproveitado. Nós ouvimos também o autor dos Eclesiastes falando das dádivas de Deus para o homem. No capítulo 3, versículo 13, ele diz assim: descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus, que são dadas para ocupar o nosso coração. Veja o que ele fala no capítulo 5, no versículo 20. Ele diz assim: raramente essa pessoa fica pensando na brevidade de sua vida, porque Deus o mantém ocupado com alegria no coração. Então, a recomendação dele é para que se desfrute a vida. Veja o capítulo 8, versículo 15, ele diz assim: por isso recomendo que se desfrute a vida, porque debaixo do sol não há nada melhor para o homem do que comer, beber e alegrar-se. Sejam esses os seus companheiros no seu duro trabalho durante todos os dias da vida que Deus lhe der, debaixo do sol. O Emílio Garofalo vai dizer no livro dele o seguinte: a morte e sua sempre presente possibilidade pode nos fazer viver uma vida de um jeito errado, com um fatalismo que sugere que, como o fim está próximo, nós podemos jogar tudo para o alto e nós vamos ficar deprimidos e entristecidos porque nós simplesmente vamos para a cova. E o autor dos Eclesiastes diz que essa não é a forma. A forma não é viver dessa forma, é viver... a forma não é viver dessa forma, me desculpe repetir a palavra, mas a forma não é viver de maneira triste, embotada, com o coração pesado, mas é aproveitar da vida. Isso nos leva a uma outra reflexão. Nós devemos aproveitar como? Nós devemos viver a vida de maneira desregrada, nós devemos viver a vida da maneira que a gente bem entender, nós devemos dar a ideia do mito da independência, de que eu sou independente e eu faço o que eu quero. Nós devemos viver a vida na lógica da viva la vida louca e eu vou fazer o que eu quiser, da minha forma, do jeito que eu quero, da maneira que eu quero. Bom, a vida cristã é um pouco diferente disso. A vida cristã envolve a celebração das coisas que Deus fez. Cristãos reconhecem que a criação de Deus é um ato de graça. Eu vou repetir isso. Cristãos reconhecem que a criação de Deus é um ato de graça. Em tudo nós somos agraciados. Nós somos agraciados, por isso nós devemos ser gratos. Nós somos agraciados porque Deus nos deu a vida. E nós somos agraciados porque Deus nos deu Cristo Jesus. Ele nos agraciou com Cristo Jesus. O Emílio Garofalo diz o seguinte: há um lugar na vida para o que vai além da mera subsistência? Sim, há. É um mundo cheio de coisas boas feitas por Deus e podemos usufruir delas na companhia de nossos amados. Inclusive, é uma ótima forma de comunhão cristã. Em Mateus 11, vemos Jesus criticando a geração de seu tempo, pois eles reclamavam de João Batista, que tinha uma vida austera com seus discípulos. Jesus veio comendo, bebendo com seus discípulos, e qual foi a reação? A turma fica blasfemando, dizendo ser um beberrão, um glutão. Certamente Jesus nunca exagerou, nunca passou dos limites, nunca pecou nessas coisas. Porém comia, bebia e se alegrava com os seus. Isso tem um lugar na vida cristã. A vida cristã exige uma celebração da comunhão, até mesmo por vezes de maneira extravagante. Mas veja, o que fazer com isso? Que tipo de celebração eu devo ter? A celebração é uma celebração de que nós somos agraciados com a vida, nós somos agraciados com o bem de Deus e que nós somos agraciados com a vinda de Cristo.
Olha só a história interessante que o Garofalo vai falar sobre Maria. Uma história marcante dos evangelhos é de Maria e o perfume que ela usou para ungir os pés do Senhor. João 12, de 1 a 8. Ela fez algo bom e belo diante de Cristo, quebrando um perfume valiosíssimo que podia ser usado para muitas outras coisas, inclusive para dar aos pobres, como sugeriu Judas. Era quase meio quilo de nardo puro caríssimo. Às vezes a gente entra no elevador com alguém que exagerou no perfume, mas Maria usou tudo, não guardou para o outro dia. Talvez fosse uma herança familiar, algo que garantiria as finanças da família por muito tempo. Talvez eles fossem ricos, mas de qualquer modo é muito dinheiro, o equivalente a 300 dias de trabalho. Ela derramou sobre Jesus o equivalente a 300 dias de trabalho. Imagine pegar o dinheiro de um ano inteiro de seu trabalho, ir ao shopping, comprar um único item e gastá-lo em segundos. Foi isso que ela fez. E por que ela fez? Porque ela reconheceu que Jesus era uma dádiva. Ela reconheceu que Jesus era uma dádiva perfeita. Que esse mundo, ele é um mundo que nós somos agraciados de viver nele. E nós temos a maior de todas as graças, que é ter recebido a Cristo conosco. Mas por que nós temos tanta dificuldade? Eu quero encerrar com isso. Por que nós temos tanta dificuldade de enxergar que a vida vale a pena em Cristo? Por que a vida às vezes parece ser tão mais divertida longe do Senhor e não perto do Senhor? Bom, essa é a obra do Evangelho na nossa vida. Para que você possa ver Cristo como alguém que possa trazer felicidade para a sua vida, você precisa se expor ao Evangelho. Se exponha ao Evangelho e aos meios de graça. Leia os evangelhos, leia sobre Jesus, ouça as pessoas que falam de forma séria sobre Jesus e dessa forma você vai ser exposto aos meios de graça. E quem sabe assim, Deus ilumine o seu coração e mostre que a vida só vale a pena ser vivida se ela é vivida em Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer algo muito interessante, que não é uma questão de obedecer a Deus ou não. Que não é uma questão de obedecer ou não. O apóstolo Paulo vai dizer que nós sempre obedecemos. Ou nós obedecemos aos nossos próprios prazeres e somos escravos do pecado, ou nós obedecemos ao Senhor, porque nós somos gratos pela vida que Ele nos deu. Não porque nós tememos, não porque nós temos medo de Deus, nós obedecemos porque nós somos gratos a Ele. Mas no fundo o que o apóstolo Paulo diz é o seguinte: não existe ninguém livre. A ideia de independência é um mito, porque ou você é escravo do pecado, ou você é um escravo voluntário do Senhor. Você enxerga Jesus com tanto amor, de forma tão graciosa, que fez o que fez por você, que você se entrega para Ele de maneira graciosa. Enxergue a vida com outros olhos. Enxergue a vida como uma dádiva de Deus. Enxergue a vida e tudo que nela há como uma dádiva do Senhor, tudo que Ele faz. E enxergue que a maior de todas as dádivas Ele nos deu, que é o Seu Filho Jesus, que morreu na cruz por nós. Há uma canção no meio cristão que diz que o melhor de Deus está por vir. Não, o melhor de Deus já veio. O melhor de Deus já veio, já morreu na cruz, morreu por mim, por você, ressuscitou e nos abençoou. Que Deus te abençoe, te exponha ao Evangelho e que você, como autor de Eclesiastes, disse, viva a vida com uma consciência plena e grata do que o Senhor fez por você. Deus te abençoe.